Shalom, shalom. Se você não sabe o que é shalom, shalom é paz de Deus em hebraico, né? Digamos assim, é mais ou menos igual aleluia, né? São coisas que eram usadas como forma de se falar sobre a graça de Deus. E aí a paz de Deus, no caso, era por shalom. Hoje está tão contaminado o não, é paz do Senhor, é só paz, paz de Deus. Não, é shalom, pronto, acabou, tá resolvido. E se é Senhor, se é Deus, né? Enfim, esse debate religioso aí do que tá certo e o que tá errado é totalmente discrepante do que está na Escritura. Primeiro eu quero contar um pouco de história para você, tá? Só para você entender, quando Jesus veio, ele veio para o povo judeu, né? Necessariamente ele é Messias do povo judeu. E aí o povo judeu, naquela época de Jesus, tinha dois tipos de religiosos, os saduceus e os fariseus. Os saduceus, eles acreditavam só na Torá. O que é a Torá? A Torá o Gênesis, são os 4 livros escritos por Moisés, a partir de Gênesis ali, né? Então, assim, esses 4 livros é a Torá. E aí os judeus saduceus, eles seguem só o que está escrito na Torá, os saduceus. E os fariseus, eles acrescentaram todos os livros dos profetas que vieram depois, mais a Torá, e eles acreditam na tradição oral. Ou seja, os fariseus da época, hoje não existe mais fariseus com esse termo, porém, a forma deles pensarem e deles agirem hoje, igreja católica, protestante, evangélica, cristã, todas essas igrejas, todas essas comunidades, elas agem hoje como agiam os fariseus. Como assim, Cleiton? Fariseu foi o cara que crucificou Jesus, foi os que mandaram crucificar Jesus, mandaram perseguir os cristãos. Exatamente isso, né? Hoje nós temos um povo que coloca a Bíblia embaixo do braço, o livro debaixo do braço. Esse livro, a Bíblia, tem uma história por trás da Bíblia, eu vou contar para você. E a voz do pastor, a voz do bispo, do padre, é o que predomina. Vamos lá, vou contar a história da igreja para você agora, tá? Jesus Cristo veio, viajou em cidade, fez apóstolos, fez discípulos, seguidores, e mandou propagar pelo mundo as boas novas. Você sabe o que é a boas novas de Jesus? Já te contaram o que é a boas novas de Jesus? Uma boa nova é o evangelho. Deus escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, nenhum era religioso. Nenhum era saduceu e nenhum era fariseu. Eles não eram líderes religiosos. Essa é a questão. Ele não era o mestre da lei. Eles não sabiam tudo da Torá e sobre os profetas para seguir e levar a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, a boa nova, é clara. É o evangelho. Porém, vamos lá. Primeira coisa, você precisa entender que o livro de Mateus é um evangelho, o livro de Marcos é outro evangelho, o livro de Lucas é outro evangelho e o livro de João é outro evangelho. São 4 diferentes, eles levam para o mesmo destino, porém as informações que tem dentro deles, relevantes, são para povos diferentes. Mateus, por exemplo, foi mais para os saduceus, né? Aí a gente pega Lucas, que foi do Paulo, é mais para os fariseus. João é apocalíptico, ele vem trazendo, né,
a resposta sobre o que é a religião e o impacto da religião sobre o que está acontecendo no nosso mundo, né? Você pega, por exemplo, Lucas capítulo 21, lê lá Lucas capítulo 21, só que lê na Bíblia NVT, nova versão transformadora. Por que, Cleiton, a NVT? NVT é a linguagem que eu e você falamos hoje. A igreja, a Bíblia foi criada como? Vamos lá. Os apóstolos, eles saíram pelo mundo, né, antigo, propagando o evangelho. O evangelho, o que era? Era as maravilhas que Jesus fez e a promessa da vida eterna, na eternidade com o Senhor. Acreditar que ele morreu e que ele foi ressuscitado pelos nossos pecados, que ele deu o sangue, ele é filho de Deus, ele deu seu sangue, ele deu a sua carne pelo seu pecado. Só que o pecado é de cada um individual. Deus é cada um individual, eu e você. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus está aqui dentro, ó. Aqui, ó. Eu falo com ele com o meu pensamento, né? E é isso que Jesus ensina. Jesus ensina a nós ter fé. Vamos lá. Os apóstolos, eles foram divulgando o evangelho. Eles não levavam Bíblia embaixo do braço, eles não levavam a Torá, eles não ficavam falando da lei. Era só o que o Jesus fez e o que ele concedeu para nós, qual é a graça. O seu maior mandamento, que é amar os outros como a si mesmo. Amar os outros como ele te amou. É isso que é o evangelho, né? Você não está passando o evangelho para ninguém, cara. Hoje se vê algum testemunho de bênção de Deus, é graça financeira. Me fala uma graça financeira que Jesus fez enquanto estava aqui na terra operando milagres. Ou os apóstolos, que graça financeira. Só se fala em graça financeira, prosperidade e tal. Estamos esquecendo o evangelho. Lê capítulo 21, NVT, Lucas. Leia e aí você vai entender. Não temos tempos a perder, tá? Vamos lá. A igreja a igreja primitiva que foi criada pelo nosso Jesus, e aí ele saiu pelo mundo. Perfeito? Perfeito. Eles converteram, Pedro conseguiu converter um romano. E aí, o que acontece? Começou, depois de anos que os apóstolos morreram, depois de mais ou menos uns 100 anos que o Pedro morreu, foi ali que foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, Roma pegou o cristianismo e trouxe para ela. E aí ela dominou o cristianismo. Ela dominou o cristianismo e pregou e perseguia todos os cristãos que levavam a boa nova. A mensagem que era enviada era a mensagem feita pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Vamos lá. Tem absurdos, por exemplo, de aceitar santos, imagens, e isso está totalmente explícito, o que Jesus fala sobre isso. Adorar somente a Deus. Né? Eles pegaram todos os arquivos, todos os conteúdos que tinham de Jesus, tudo, e trancaram em um cofre lá no Vaticano. Eles dominaram tudo. A Bíblia foi criada 500 anos depois de Jesus Cristo. Mais ou menos aí uns 400 anos depois que morreram os apóstolos, é que foi criada a Bíblia. E quem criou a Bíblia? A Bíblia foi feita por um concílio. Um concílio são líderes religiosos. Só que a sua grande maioria nesse concílio, 500 anos depois de Cristo,
era feito por pessoas da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Eram mais de 70 só da Igreja Católica. Então a maioria eram eles. E eles que escolheram quais os livros iam para a Bíblia e qual que não ia, e como que ela seria escrita. E aí eles formaram a Bíblia. E aí, o que acontece? Hoje eles agem como fariseus. Eles seguem a Bíblia, ficam presos na Bíblia e não manda boa nova no mundo. A boa nova é simples, é tranquila. Cada um tem uma mensagem para receber. Deus colocou no seu coração a boa nova para você saber chegar no outro, no seu vizinho, no seu parente, no seu irmão, no seu cliente, aonde quer que você vá, mandar as boas novas. Aí criou-se a Bíblia ela era só em latim, tá? Aliás, só quem poderia ler a Bíblia era quem lia latim, né? Ou seja, eles tiraram todo o evangelho e aí eles fizeram aquela mistura de judeu com cristão e tal, e fez aquela salada de fruta e criou a igreja de Roma, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica é a Igreja de Roma. Aí vamos lá, depois de 1000 anos aí, mais ou menos, que foi criada a Bíblia, veio Martinho Lutero e traduziu o Evangelho de Mateus. E aí as coisas começaram a mudar. Veio o protestantismo, né? A igreja se tornou acessível e tudo mais. Porém, gente, meu amigo, eu acredito que você é religioso, você é um saduceu. Porque é o seguinte, Martinho Lutero traduziu, só que foi feita a igreja cristã, só que todo embasado dentro da estrutura da igreja católica. Ou seja, seguindo os ritos mais ou menos da igreja católica. Algumas coisas foram mudadas, acrescentadas, enfim. Né? Mas o que eu falo é a religiosidade. Na igreja primitiva não tinha religiosidade, era casa em casa. A igreja era eu, na sua casa, na minha, no meio da praça, no meio da rua, em qualquer lugar. Não tinha templo. Jesus falou que os templos seriam destruídos. Jesus fala de falsos profetas, falsas pessoas que vão curar no lugar dele, em nome dele. Mas ele fala, não tem problema. Ele pode curar no meu nome. Ele não vai falar mal de mim, então não tem problema. Ou seja, Deus usou a igreja católica, tá? Para chegar a esses 4 evangelhos até hoje aqui com a gente. E para você e eu entender o que é realmente importante são as boas novas de Deus. Isso que é importante. Batismo era só o batismo de arrependimento do João antes do Messias. Está muito bem claro. O que vier depois de mim batizará com o Espírito Santo. Ore para ser batizado pelo Espírito Santo, comece a batizar pelo Espírito Santo, vamos propagar isso pelo mundo da maneira correta, gente. Se eu for colocar mais absurdo da Igreja Católica, por exemplo, lá em Marcos e Lucas, na hora que a mãe e os irmãos vêm procurar Jesus, ele fala, quem são meus irmãos, quem é a minha mãe? Aí você pega uma igreja católica que venera a Virgem Maria. Eu não preciso pedir para a Virgem Maria rogar por mim. Meu pai mora aqui no meu coração, eu falo diretamente com ele. E eu não preciso me preocupar com nada, nem com minha vida. Está tudo na mão de Deus. Ele sabe o que faz. Ah, mas você não tem planejamento, você não trabalha. Faço tudo isso com amor no coração, faço para atender a pessoa o melhor possível, faço o bem a todo momento e a toda hora. É isso que Deus quer.
para quantas pessoas você estão te devendo ou te acometer alguma coisa e que você ainda está puto da vida com isso. Quer crucificar o cara. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou, se vier te roubar, entrega tudo, até a capa. Jesus falou, se você tomar um tapa de um lado, mostra o outro. Nós estamos vivendo um mundo caótico, um mundo, mano, que, meu, só por Deus mesmo. Vocês não sabem o que tá por vir, mas tá chegado o momento, tá? No meu canal, tá? Igreja Primitiva 7, eu vou colocar vários conteúdos referente a exatamente isso, o que Jesus quer que façamos e da maneira que façamos, né? Como agir, como viver, né? Porque as pessoas estão pegando esse livro, a Bíblia inteira, e só para você ter uma ideia, teólogo não precisa ler a Bíblia inteira para se tornar teólogo. Pastor não precisa ler a Bíblia inteira para se tornar pastor. E aí é assim, a Bíblia que é traduzida, a nossa, por que vocês devem perguntar, por que NVT? Porque a Bíblia traduzida por nós hoje, Almeida Correia, por exemplo, ela tem livro traduzido por Pedro Álvares Cabral, mano, há 500 anos atrás. A gente não entende nem o que eles falam direito, entendeu? Então, hoje tem a tradução de uma versão que a gente entende. Jesus, quando em Pentecostes derramou o Espírito Santo, ele não derramou o Espírito Santo com o poder de línguas para falar com os anjos e ninguém entender. Ele usou o poder de línguas para que os apóstolos pudesse todo mundo entender. E que absurdo é esse, mano? Não, vou orar de línguas e ninguém entende nada do que ele está orando de línguas. Orar em línguas é exatamente a mensagem chegar na pessoa do jeito que Jesus quer. Isso que é o poder da língua. É você ter o poder de levar a boa nova e essa boa nova entrar no coração dessa pessoa porque ela entendeu exatamente o que Jesus queria. O que Jesus quer, ele não queria. Porque ele está vivo, ele está lá do lado do Pai. E logo, logo, iremos ver a sua glória pessoalmente. Essa geração não vai passar sem ver isso, não. Estou falando. Momentos difíceis estão chegando, não está fácil. Deus me acordou muito em referente a isso, né? Pelo mundo tá tão frio, tão vazio, tão cheio de maldade. O mundo hoje é maldade. Maldade pra tudo quanto é lado. Ninguém respeita nada. A imoralidade dominou conta do mercado. Eu tô usando o celular aqui. Eu uso para trabalho, eu uso para falar de Deus, enfim. Eu uso de uma maneira construtiva. Mas tanto de gente que está perdendo tempo com entretenimento besta, sem agregar, sem crescer a nada, né? Só falando mal dos outros, só falando da vida dos outros, né? Só cutucando os outros, julgando. Jesus falou, na hora que aquela meretriz estava sendo apedrejada, Jesus falou, tira a primeira pedra quem nunca pecou. Hoje tá uma questão tipo, pecado, a gente tá olhando muito pro púlpito, olhando pra padre, bispo, pastor. Impressionante é o seguinte, tá? Vamos lá, você gosta de sinais e profecias? Então vamos lá. A Igreja Católica Ortodoxa,
ela segue o calendário da época de Jesus, que era seguido na época de Jesus. A Igreja Católica Apostólica Romana e a maioria do mundo, que a Igreja Romana Católica, ela dominou o mundo, ela está no mundo inteiro, ela usa um outro calendário, ela criou o seu próprio calendário. Ou seja, a data de Páscoa ali, por exemplo, na ressurreição de Jesus, nunca bate com o ideal na época de Jesus. Esse ano, a Páscoa bateu exatamente na mesma data que era comemorado na época de Jesus, ou seja, dali da Igreja Ortodoxa. Isso não acontece, tá? Nós estamos virando aí 2000 anos que Jesus veio a ser crucificado. Então, milênio, a Bíblia fala de milênio, ali fala sobre milênio em Apocalipse, então milênio está fechando. Eu não sei o que vai acontecer, só sei que vai acontecer algo impressionante, vai deixar muita gente de boca aberta, e Jesus falou, se preparem, vigiem, porque quando vier esses sinais, assim como você sabe que uma árvore é hora de colher, é o verão acompanhando a árvore, assim que você vê esses sinais, você saberá que as coisas estão próximas, e a vinda dele está próxima. E é exatamente isso que está acontecendo, e, não tenho por que mais perder tempo, tá? Agora eu vou falar mais uma coisa para você, que é a seguinte. Jesus, ele pediu para não ser cultuado. Lá em Lucas e lá em Marcos, chega aquele homem que pede para entrar no céu e ele é muito rico. Na hora que ele chega até Jesus, ele fala assim, meu bom mestre. E Jesus fala, por que me chamas de bom? Bom é só meu Pai. Em nenhum momento, Jesus está pedindo para ser louvado, para ser adorado, para ser cultuado. Hoje o que a gente vê dentro das igrejas é o culto a Jesus. E não foi isso que ele ensinou. Se você não acredita em mim, no que eu estou falando, lê os 4 evangelhos, só os 4 evangelhos. Mais nada. O resto é história, O que está escrito são as palavras de Jesus, o que ele deixou, os ensinamentos dele que os apóstolos e os discípulos dos apóstolos escreveram, e Deus permitiu chegar até nós através da atrocidade que a Igreja Católica fez. Perseguiu cristão, perseguiu bruxa, teve cruzada em Jerusalém, matando centenas e centenas de pessoas, enfim, eles fizeram atrocidades. E você que acredita em Jesus Cristo, em Cristo, não fala nada. Tá tudo certo, tá tudo natural. Abre o olho, mano. Tá chegada a hora. Ou você vai ficar igual os fariseus? Em que lugar da mesa você quer sentar? Na hora que acabar, Deus vai chegar para você e vai falar, eu te dei essa e essa ferramenta. O que você fez com ela? Por mim. E aí? As ferramentas que você tem e as ferramentas que ele há de dar ainda são infinitas. Você vai fazer o que com elas? Bom, espero que você entenda essa mensagem. Não é pessoal, é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para enviar para você, tá? Muito provavelmente você é do meu círculo pessoal aqui de amizades, eu conheço você muito bem, né? Porque eu não vou falar os nomes para ficar bem intimista mesmo. E assim, se essa mensagem faz sentido para você, faz um favor, compartilha, tá? E compartilha @Igreja Primitiva Sede, que lá vai ter mais conteúdo, mais informações históricas, né? Mais coisas sobre as boas novas, do que as práticas que a gente tem que aprender, né? E o que a gente deve fazer
para conseguir a vida eterna, para ser batizado pelo Espírito Santo, né? E viver uma vida em paz, independente da tribulação que vier, independente do tsunami que vier. Nada nos para se a gente está em Deus. E ele falou: você vai ser perseguido, você vai ser preso, açoitado, machucado, em meu nome. Você está preparado? E aí, irmão, tem dois caminhos. Você escolhe. Tá com você agora. Um beijo. Shalom, shalom.